Bom, nessa aula prática de hoje eu quero criar um robô que ele vai ser capaz de ler os e-mails de uma caixa de correio minha, só que eu quero que ele leia para mim em voz audível os textos dos e-mails que ele recuperar. Bom, eu sou Alex e nesse canal eu ajudo pessoas que querem alcançar resultados profissionais através da automação de processos robóticos. E se você se interessa por esse assunto, não deixe de se inscrever aqui no canal, de seguir esse perfil para não perder nenhum dos meus conteúdos. Vamos embora para a nossa aula prática. Bom, vou criar aqui então um processo novo aqui no UiPath, que eu vou chamar de robô leitor de e-mail. Para os recursos que nós vamos utilizar, como um pacote de leitura do Google Speak, eu vou utilizar aqui o Windows Legacy, deixar a versão aqui da linguagem VB. Vamos mandar criar aqui esse projeto. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer vai ser instalar um pacote específico. Então, vamos vir aqui em gerenciar pacotes. Em Marketplace, nós vamos pesquisar aqui por Speak, porque a gente vai instalar aqui o UiPath Google Speak.activities. Pode ser a versão que estiver no momento. Vou selecionar aqui para instalar, mandar salvar, porque a gente vai utilizar a parte de API da Google para que a gente consiga buscar lá e fazer com que o nosso robô fale a expressão. Obviamente, para utilizar esse recurso, você vai precisar ter uma conta no Google e vai ter que ter essa API ativada, a API que permite que você então utilize esse recurso da Google para que seu robô possa conversar com você. Então vamos abrir aqui o fluxo de trabalho principal. Vou começar aqui pesquisando por uma atividade do próprio Outlook, já que é o que eu vou utilizar, mas você poderia utilizar o Gmail, você pode utilizar o próprio gerenciador de e-mails que você utiliza na sua empresa, que seja interno, você teria que utilizar para isso, através de protocolo IMAP. Eu vou utilizar aqui do próprio Outlook, para que fique mais rápida aqui essa aula, mas o conceito todo é o mesmo, não há diferença. Eu tenho aqui no UiPath uma opção aqui de atividade, Use Desktop Outlook App, então vou arrastar ele para cá. Vou definir aqui qual vai ser a conta padrão de e-mail, então a caixa de e-mail que você estiver logado, utilizando no seu Windows, é que vai ser utilizada para isso. No meu caso aqui o Alex Jornada RPA, @hotmail.com, que é uma conta apenas de teste que eu utilizo. Ele vai referenciar essa conta como Outlook. Essa é uma informação importante que a gente precisa sempre atentar. E aqui dentro nós vamos colocar então a rotina para que ele possa ler o e-mail. Imagine o seguinte, essa atividade aqui ele está se conectando à minha caixa de correio do Outlook. Então agora eu preciso que ele busque as mensagens que estão nessa caixa. E para isso nós temos aqui no próprio pacote aqui do Outlook, um Get Outlook Mail Message. Vou arrastar ele para cá. Vamos vir aqui nas propriedades, e aqui na propriedade eu vou definir qual é a conta. Como eu já estou usando aqui uma atividade que está integrada à aplicação do Outlook, e ele gerou aqui uma variável chamada Outlook, eu vou utilizar essa mesma informação, que é Outlook, para dizer, vou dar um ponto aqui, e vou dizer que eu quero utilizar a conta selecionada, Select Account, como a minha conta. Aqui no Inbox nós precisamos ter o seguinte cuidado, nem sempre essa informação ela vai estar igual. Aqui no meu caso eu estou usando em português, então o nome dessa pasta é caixa de entrada. Então eu vou colocar aqui, ao invés de, entre aspas, inbox, eu vou colocar aqui caixa de entrada, para que ele consiga recuperar. E aqui nós temos umas coisas bastante interessantes para a gente definir. Por exemplo, eu quero apenas mensagens que não foram lidas ainda, porque depois que o robô lê aquela mensagem para mim, eu não quero que toda vez que eu executar esse robô, ele leia aquelas mesmas mensagens. Eu posso colocar filtro, por exemplo, eu posso definir somente alguns
assuntos específicos que eu quero que ele leia e ignore os demais. Eu quero que ele marque, após ele ler aquele e-mail, eu quero que ele marque como lido para que, quando eu executar novamente, ele não pegue novamente aquele e-mail. Vou deixar a ordenação pelos mais novos primeiros, mas eu poderia colocar que ele lesse pelos mais antigos primeiro, então depende aí de como você quer estruturar isso. Eu quero que ele leia apenas os 5 últimos, né, que não foram lidos. E quando ele fizer essa recuperação das informações, ele vai precisar, obviamente, guardar isso em algum local, em alguma variável na sua memória, para que ele possa fazer um looping para passar em cada uma das mensagens que foram recuperadas. Então, vou criar aqui uma variável, vou chamar essa variável aqui de e-mails. Então pronto, essa parte aqui de recuperação desses e-mails já está completada aqui. A gente pode até já fazer alguns testes, por exemplo, eu vou colocar aqui embaixo, ó, logo após aqui a leitura desses e-mails, eu vou colocar um message box. Eu quero que esse message box, ele não vai me dizer nada, eu quero simplesmente que ele pare aqui. Eu vou colocar aqui a depuração. Vou vir aqui no meu Outlook, vou mandar um e-mail para mim mesmo. Então, jornada RPA. O assunto vai ser teste do robô falante. E vou colocar assim, o robô está funcionando. Vou mandar esse e-mail para mim mesmo, só para que eu consiga fazer agora um teste e ver se até esse ponto aqui o robô está funcionando conforme eu espero que ele esteja funcionando. Então, só aguardar aqui que o e-mail ele caia aqui nessa pasta. Vimos que já caiu aqui o e-mail. Então, agora eu vou executar esse robô e eu espero o seguinte, que ele recupere essa informação e que ele marque aquele e-mail como já lido. Então, olha, ele parou aqui no meu breakpoint. Se eu vier aqui em e-mails, vou ver que ele vai ter aqui já a informação de que ele conseguiu recuperar algum determinado e-mail de Alex Jornada RPA. E o principal disso, vou deixar agora que ele encerre a sua execução, é que aqui ele tenha ficado como lido. Então ele já ficou aqui marcado como tendo sido lido. Vou marcar ele novamente como não lido, porque eu quero depois que ele leia isso, o robô está funcionando em voz audível. Então, tendo feito isso, eu vou apagar aqui o meu message box, e agora a gente precisa de uma forma de fazer um looping nessa quantidade de e-mails que ele trouxe. Na configuração que nós fizemos aqui, ele vai trazer pelo menos 5 e-mails para a gente. Então, eu vou vir aqui em atividades e vou pesquisar por for each para cada. Eu tenho aqui em Gmail e Outlook o for each e-mail, então vou arrastar ele para cá. Ele vai criar para cada e-mail que ele estiver interagindo uma variável chamada currentMail. E aqui nos e-mails eu vou dizer exatamente a variável que a gente criou, ou seja, que ele criou no momento em que ele recuperou lá os 5 e-mails para a gente. Eu vou colocar essa informação aqui. Vou marcar novamente aqui que eu só quero e-mail não lido. Recuperar anexos não vai ser o caso, mas olha que interessante, eu posso querer recuperar os anexos que tenha lá. Eu posso apenas ler e-mails que tenham anexo, então aqui eu já consigo nesse for each fazer alguns filtros, inclusive a quantidade de interações que ele vai ter. Eu vou dizer que é sem limite, embora a gente tenha limitado isso para 5 e-mails, ele pode ficar aqui como sem limite. Existem outras configurações aqui que são bastante interessantes que você pode colocar, como por exemplo, eu quero que o assunto contenha uma determinada informação, senão ele simplesmente ignora esse e-mail, se não for daquele assunto específico. Para ficar mais claro aqui, ó, a gente colocou no assunto teste do robô falante. Eu poderia dizer que eu só quero que ele leia e-mails em que o assunto seja ou tenha no seu texto a palavra aqui
teste do robô falante. Ficou pequeno aqui, não está dando para ler, mas ele ficou esse texto aqui. E eu posso ir colocando vários outros filtros para vários campos, como o campo de quem me mandou esse e-mail, por exemplo. Eu posso colocar que e-mails que vieram do meu chefe, da minha chefe, o robô me avise instantaneamente, leia para mim o recado que eu recebi. Então a gente pode fazer algumas coisas aqui bastante interessantes. Aqui dentro nós vamos utilizar então a nossa atividade que a gente instalou, que foi o do Speak. Então eu tenho aqui, por exemplo, o Text to Speak. Então se eu pesquisar aqui em atividade por Text to Speak, vou arrastar ele para cá. Aqui em linguagem, código da linguagem, eu vou definir, no caso aqui, os e-mails que ele vai ler vai ser em português Brasil. Então eu vou colocar aqui PT, português, -BR. Se fosse no inglês, ele já é o padrão, mas você poderia colocar, por exemplo, EN do inglês. Se fosse francês, você poderia utilizar o FR. Então você vai utilizar o código da linguagem para que no momento em que a gente chamar essa API da Google, ela saiba exatamente como é que ela vai fazer essa leitura, né? Qual é o sotaque. Então existe uma série de coisas que a gente pode definir. A gente ainda vai em propriedades, ainda tem bastante coisa legal. Aqui é que surge aqui um ponto que aí você vai precisar fazer isso, que é na sua conta do Google, você criar lá, ativar a API de leitura, né, de voz, de transformar texto em voz e voz em texto, porque você vai precisar de um arquivo que vai fazer essa ligação com a sua API. Então eu já tenho aqui esse meu arquivo, então eu vou simplesmente entrar aqui. Como eu já tenho esse arquivo, eu vou simplesmente copiar ele aqui para dentro. Esse arquivo poderia estar em qualquer lugar. Ele é um arquivo do tipo JSON. Então eu preciso só pegar esse nome aqui desse arquivo. Você vai baixar para algum lugar da rede, algum lugar seguro. E você vai informar aqui o nome desse arquivo, dizendo que a sua extensão é .json. Então esse é um procedimento bastante simples, mas que eu não vou mostrar aqui porque entra questões até de segurança aí das suas APIs. E o texto, como através dessa for each e-mail, ele para cada e-mail que ele está interagindo, ele tem aqui um current e-mail, basta eu pegar essa variável e dizer o que eu quero que ele leia. Por exemplo, eu quero que ele leia o que está no corpo do e-mail. A gente ainda vai vir aqui em propriedades, porque aqui a gente pode definir se é uma voz masculina ou uma voz feminina que a gente quer que leia esse texto para a gente. Então, muito bem, eu vou novamente voltar aqui, vou marcar como não lido esse e-mail. Vou enviar outro e-mail novamente aqui para mim. Então vou mandar um novo e-mail aqui para mim. O assunto vai ser: não deixe de ler. Vai ser assim: eu tenho um recado importante para você. Me liga. Você ficou errado aqui. Vou colocar me liga. Vamos colocar assim. Vou mandar então aqui esse e-mail. E aí, olha, para ficar ainda um pouquinho mais interessante, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui um message box, que eu quero que depois que ele lê, ele pare e para o próximo e-mail. No message box ele vai ficar esperando que eu clique para que ele vá para o próximo e-mail. Ao invés dele ler um na sequência do outro, ele vai ler um, vai me dar uma mensagem aguardando que eu mande ele para o próximo e-mail. Então, se a gente observar aqui, a gente vai ter duas mensagens. Aqui a gente agora vai executar o nosso robô para ver se isso está funcionando de fato, né? Então vamos lá, vamos para o nosso teste final aqui, ó. Começou, ele abriu
já o O e-mail. robô está funcionando. Ó, deu a mensagem e quer ir para o próximo e-mail. Eu tenho um recado importante para você. Me liga. Pronto, então já vimos que nosso robô está funcionando. Agora você imagina a quantidade de coisas que você pode fazer, como por exemplo, eu posso abrir aqui agora uma caixa de pergunta para que eu fale com o robô e ele transforme o que eu falei em texto e responda o e-mail. Por exemplo, ó, se você vier aqui, nós temos o texto to speak, mas nós temos também o speak to text. Ou seja, o que você falou, o robô vai transformar em texto e você pode então responder aquele e-mail. Imagina o seguinte, aqui onde eu coloquei ir para o próximo e-mail, poderia ser, você quer responder esse e-mail? Aí você diz que sim, e ele abre o microfone, você dita ali o que você quer responder. Quando você confirma, ele transforma essa tua resposta em texto e faz a resposta. Então é bastante interessante que dá para a gente fazer integrando o UiPath, a ferramenta de automação de processos, com as APIs que existem aos montes aí para a gente consumir. Bastante interessante isso. Bom, e se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar com seus amigos, com aqueles que você acha podem se interessar por esse assunto, e não deixa de seguir o canal para não perder nenhuma das minhas dicas, dos meus conteúdos, e a gente se vê então no próximo vídeo.